livro dos Juízes foi assim chamado por causa dos vários governantes, chamados juízes, que são as figuras centrais do livro. Em geral, esses juízes eram mais líderes militares e guerreiros do que pregadores da retidão. O livro narra os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos efeitos de seu comportamento pecaminoso. Não sabemos quem escreveu o livro dos Juízes. Uma tradição judaica diz que Samuel escreveu ou compilou o livro. Contudo, o livro reflete a perspectiva de uma época muito posterior, após a conquista das tribos do norte de Israel pela Assíria por volta de 721 a.C. Essa perspectiva leva a crer que o autor ou os autores viveram muito depois da época de Samuel. Não sabemos quando o livro dos Juízes foi escrito, mas a maioria dos eruditos da Bíblia acredita que Juízes, bem como outros livros históricos do Velho Testamento, foi compilado em sua forma atual em algum momento do final do 7º ou início do 6º século a.C. Também não sabemos onde o livro foi escrito. O livro dos Juízes conta a história dos filhos de Israel da época em que se estabeleceram na terra de Canaã após a morte de Josué até o nascimento de Samuel, aproximadamente 1400 a. 1000 a.C. Além da curta narrativa do livro de Ruth, Juízes fornece o único relato bíblico desse período. O livro dos Juízes descreve um ciclo que se repetiu inúmeras vezes durante o reinado dos juízes. Como os israelitas não conseguiram acabar com as influências iníquas da terra prometida, envolveram-se em pecados, e foram conquistados e afligidos por seus adversários. Após os israelitas clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele enviou juízes para libertá-los de seus inimigos. No entanto, os israelitas logo voltaram a pecar, e esse ciclo se repetiu. O livro menciona o nome de 12 juízes, que governaram Israel com diferentes graus de sucesso. O relato de Débora como juíza de Israel é único, considerando a sociedade patriarcal em que ela vivia. Gideão, como muitos que foram chamados e escolhidos pelo Senhor, achava que não tinha capacidade para liderar, mas, como os israelitas confiaram no Senhor, ele e 300 soldados alcançaram a vitória sobre um imenso exército de midianitas. Sansão é outra figura notável do livro dos Juízes. A história marcante dos acontecimentos que levaram a seu nascimento tem paralelo com os relatos de outros importantes personagens da Bíblia, como Moisés, Samuel, João e Jesus, cujo nascimento foi relatado, para enfatizar o envolvimento divino e o significado de sua missão na vida. Apesar desse início promissor, e da grande força física que o Senhor lhe deu, Sansão acabou não conseguindo ajudar os israelitas a se voltarem para o Senhor, e a abandonarem seus pecados, algo que precisavam fazer, para que o Senhor os libertasse de seus inimigos. Em Juízes capítulo 17 ao 21, lemos sobre a ilegalidade e a desordem que reinavam entre as tribos de Israel sob o governo dos juízes, pois colocaram sua confiança na sabedoria dos homens, e decidiram desobedecer aos mandamentos do Senhor. Na última linha do livro, o autor escreve: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Resumo: Juízes capítulo 1 ao 2, muitas tribos de Israel não conseguem retirar todos os habitantes de Canaã de suas terras. Os israelitas se esquecem do Senhor e adoram falsos deuses. O Senhor retira sua proteção e suas bênçãos dos israelitas. Eles são oprimidos por seus inimigos, e clamam ao Senhor para que os liberte. O Senhor chama juízes para libertar os israelitas. Juízes capítulo 3 ao 16, o Senhor chama 12 juízes, para ajudar a libertar as tribos israelitas das consequências de sua infidelidade ao Senhor. Entre eles, Débora, que liberta Israel da opressão dos cananeus, e Gideão, que destrói o altar de Baal e liberta Israel dos midianitas. Um dos juízes, Sansão, luta contra os filisteus, mas é capturado como resultado de suas escolhas erradas. Ele morre depois de causar o desmoronamento de um edifício sobre si mesmo, e muitos filisteus. Juízes capítulo 17 ao 21, Mica e os danitas criam santuários dedicados à adoração de ídolos, e uma concubina levita é maltratada e morta. 11 tribos israelitas se unem para lutar contra a tribo de Benjamim e quase a destroem completamente.